Capítulo 9. O Eu Perfeito. A expressão do design divino. Para todo homem, existe uma expressão perfeita de si mesmo. Existe um lugar que ele precisa preencher e que ninguém mais pode preencher. Existe algo que ele deve fazer e que ninguém mais pode fazer. É o seu destino. Existe uma ideia perfeita na mente divina esperando o reconhecimento do homem. Assim como a faculdade da imaginação é a faculdade da criatividade. É necessário que o homem veja a ideia antes que ela se manifeste. Portanto, o grande objetivo do homem é reconhecer o design divino da sua vida. Ele pode não fazer ideia do que é, mas existe um talento maravilhoso oculto dentro dele. Para encontrá-lo, ele deve fazer a seguinte oração: Espírito infinito, abra o caminho para a manifestação do meu design divino. Liberte o gênio que existe dentro de mim. Revele para mim o plano perfeito. O plano perfeito inclui saúde, abundância, amor e realização pessoal e profissional. Essa é a receita para a felicidade plena. Quem fizer essa oração verá grandes transformações em sua vida. Conheço uma mulher que tinha muito sucesso nos negócios e de uma hora para outra tudo desabou. Ao conhecer o seu design divino, rapidamente as coisas se ajustaram e ela se reergueu. A expressão perfeita nunca é trabalhosa. Ela te encanta de um jeito que tudo parece diversão. Você descobre que veio ao mundo financiado por Deus e o suprimento necessário para sua expressão perfeita está sempre à mão. Mesmo alguns gênios lutam contra a escassez por anos, sem saber que a oração e a fé poderiam rapidamente fornecer o dinheiro necessário. Um dia após uma aula, um homem veio até mim e me deu $1. Ele disse: tudo o que eu tenho são $7 e eu vou te dar $1 porque eu tenho fé no poder da sua oração. Eu quero que você ore pela minha perfeita expressão de prosperidade. Eu fiz a oração e não ouvi mais por um ano. Um dia ele voltou. Estava muito rico e bem-sucedido. Ele disse: logo após a sua oração, recebi uma oferta de emprego e agora tenho perfeita saúde, felicidade e abundância. Trace os seus objetivos e seu caminho será fácil e bem-sucedido. Não devemos forçar uma imagem mental. Quando pedimos pelo design divino, recebemos flashes de inspiração e começamos naturalmente a nos ver na posição que desejamos. Essa é a imagem que devemos entreter sem duvidar. As coisas que procuramos, procuram por nós. Os pais nunca devem forçar seus filhos a seguir uma carreira ou profissão. Com o conhecimento da verdade espiritual, a carreira certa de acordo com o design divino pode ser programada desde o nascimento. Os pais devem fazer a seguinte afirmação: que a divindade que existe nessa criança tem uma perfeita expressão. Que o design divino de sua mente e do seu corpo se manifestem ao longo de toda a sua vida. Que a vontade de Deus seja feita e não a vontade dos homens. O homem deve afastar a preguiça e a má vontade para que possa expressar os seus talentos. O medo, frequentemente, afasta o homem da sua expressão perfeita. O medo já provocou o fracasso de muitos gênios. Ele deve ser superado através de afirmações e tratamentos. Assim, o homem perde todo o medo e sente que ele é um canal para que a inteligência divina se expresse. Ele trabalha inspirado com coragem e confiança, pois sente que o Pai o guia em seu trabalho. Um garotinho sempre acompanhava a mãe em minhas aulas. Ele me pediu para que eu orasse
para que fosse bem nas provas da escola. Eu disse a ele para fazer a seguinte afirmação: eu sou uno com a inteligência infinita. Eu sei tudo o que há para saber nas matérias que eu estudo. Ele era ótimo em história, mas tinha dificuldades em matemática. O encontrei algum tempo depois e ele me disse: eu fiz as afirmações para minha prova de matemática e tirei nota 10, mas eu me descuidei em história e tirei uma nota baixa. O homem sempre toma um revés quando tem excesso de confiança em si mesmo e não em seu Deus interior. Uma aluna fez uma longa viagem no verão, visitando vários países que ela desconhecia o idioma. Ela pedia por proteção e direcionamento a todo instante, e tudo ocorreu de maneira muito agradável. A sua bagagem nunca extraviou. Suas acomodações nos hotéis foram perfeitas, bem como os serviços que foram prestados. Talvez, se conhecesse os idiomas locais, ela podia pensar que Deus não era necessário e que ela poderia cuidar de si própria, e dessa maneira, tudo poderia acabar em desarmonia e confusão. Devemos criar o hábito de reconhecer a presença de Deus a cada minuto. Às vezes, um incidente insignificante muda a vida de uma pessoa. Eu tive um aluno que sempre tentava fazer as coisas acontecerem do seu jeito, com muita teimosia e resistência. Ele sempre tentava determinar como as manifestações que queria deveriam acontecer, e sempre falhava. Ele parecia dizer à inteligência infinita: vai ser do meu jeito e não do seu. Sendo uma força tal qual a eletricidade ou a água, o poder divino deve ter um dispositivo onde possa correr sem bloqueio, e o homem deve ser esse dispositivo. Não devemos lutar as batalhas, e sim ser um dispositivo para que Deus atue. Nós vimos isso na história da mulher que recebeu do seu locador $2.000 para desocupar o apartamento, a mesma quantia que havia perdido no empréstimo. Ela conseguiu isso demonstrando calma e não resistindo, mesmo quando a situação pareceu desfavorável. Nosso objetivo é o equilíbrio. Equilíbrio é poder, pois dá a Deus a possibilidade de agir através do homem, tornando o trabalho um grande prazer. Com equilíbrio, o pensamento fica claro e tomamos as decisões corretas rapidamente. A pessoa equilibrada nunca perde uma oportunidade. A raiva atrapalha a visão, envenena o sangue, provoca doenças e leva a decisões erradas. Dizem que ela é o pior dos pecados, e assim como o medo e a preocupação, ela é um pecado mortal. O medo e a preocupação são o oposto da fé, e através de imagens mentais distorcidas, atraem o que é temido. Nosso trabalho é acabar com esses inimigos da mente subconsciente, e como vimos nos capítulos anteriores, só é possível acabar com o medo enfrentando o que tememos. Uma mulher pediu a um amigo que desse uma mensagem a outro amigo em comum. Ela estava com medo de dar ela mesma a mensagem, porque a voz da razão dizia: não se meta com isso, não dê essa mensagem a ele. Ela havia perdido a paz de espírito, pois havia prometido dar a mensagem. Finalmente, ela resolveu encarar o medo e pediu proteção divina. Ela foi até o amigo a quem devia dar a mensagem e, antes que abrisse a boca, ele disse a ela que iria deixar a cidade. Dessa forma, ela não precisou mais dar a mensagem, pois a mesma só teria efeito se ele fosse continuar na cidade. Ao enfrentar a situação que ela temia, a mesma se dissipou. Muitas pessoas não entendem o significado da ideia divina. Para invocar a ideia divina, faça a seguinte afirmação: na mente divina há apenas uma ideia, a ideia de perfeição.
meu trabalho é perfeito, minha casa é perfeita e minha saúde é perfeita. Para todos os meus assuntos, existem ideias perfeitas na mente divina, e na medida em que forem necessárias, elas se manifestarão. Dê graças por ter recebido no invisível e se prepare para receber no visível. Uma de minhas alunas havia pedido uma manifestação de dinheiro e dizia que ela nunca se completava. Tudo parecia funcionar, mas no final dava errado. Ela me procurou para saber o porquê. Eu disse a ela: talvez você tenha o hábito de deixar suas tarefas inacabadas, e seu subconsciente captou esse hábito. Assim como é fora, é dentro. Ela disse: você está certa. Eu sempre começo as coisas e nunca termino. Eu vou para casa terminar algo que comecei há semanas atrás. Eu acho que essa é a raiz do impedimento da minha manifestação. Logo depois que ela terminou o que havia começado, o dinheiro de que precisava chegou de uma maneira inesperada. O seu marido recebeu o salário em dobro. Ele avisou os responsáveis do acontecido, mas eles disseram que ele podia ficar com o dinheiro. Quando o homem pede com fé, ele recebe, pois Deus cria os seus próprios caminhos. Muitas vezes me perguntam: quando alguém tem muitos talentos, qual ele deve escolher? Eu respondo: faça a seguinte oração: Espírito Infinito, me dê um sinal para que eu possa escolher qual de meus talentos devo usar agora. Eu já vi muitas pessoas entrarem em uma nova linha de trabalho e ter muito sucesso, mesmo sem nenhum treinamento. Faça a seguinte afirmação: todo o talento que preciso me é fornecido pelo plano divino da minha vida, e eu não tenho medo de fracassar. Algumas pessoas são grandes doadoras, mas péssimas recebedoras. Elas recusam presentes por orgulho ou alguma outra razão negativa, e dessa maneira fecham os canais da abundância e acabam com muito pouco ou com nada. Uma mulher que tinha o hábito de fazer grandes doações recusou uma quantia de dinheiro que deram a ela, dizendo que não precisava. Pouco tempo depois, suas finanças decaíram e ela acabou falindo. Devemos receber com gratidão tudo o que nos é dado. Sempre há um equilíbrio perfeito entre dar e receber. O homem sempre deve dar sem esperar nada em troca, mas se não aceitar o bem que retorna a ele, estará violando uma lei, pois todos os presentes vêm de Deus, que usa os homens como um canal. O pensamento de falta nunca deve passar pela cabeça do recebedor. Se alguém com poucas condições nos dá dinheiro ou um presente, jamais devemos pensar: pobre homem, ele não tem condições de me dar isso. Devemos pensar nele como rico e próspero. Se alguém é um mau recebedor, deve aprender a receber para que possa abrir os canais da abundância. Porque alguns nascem saudáveis e ricos, enquanto outros nascem doentes e pobres. Esse é apenas um efeito por trás de uma causa. Não existe acaso. Essa pergunta é respondida pela lei da reencarnação. O homem passa por muitas vidas até que descubra a verdade que o libertará. Ele é atraído de volta ao plano material por desejos insatisfeitos, para pagar débitos kármicos e às vezes para preencher o seu destino. O homem que nasce saudável e rico tem imagens em sua mente subconsciente de riqueza e saúde trazidas das suas vidas passadas, e o que nasce doente e pobre tem imagens de doença e pobreza. O homem manifesta em todos os planos a soma do que carrega em seu subconsciente. O nascimento e a morte são criações humanas iniciadas pela queda de consciência de Adão quando acreditou em dois poderes: o homem real, o homem espiritual,
nunca nasceu nem morreu. Ele sempre foi e sempre será. Assim, através da verdade, o homem se liberta da lei do karma, do pecado e da morte, e se manifesta à imagem e semelhança de Deus. O homem livre busca o seu destino, trazendo a manifestação do design divino em sua vida.